Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Hoje temos um tema muito importante e fascinante para refletir e aprender. Vamos explorar juntos o que está acontecendo na Síria nos dias atuais e como esses eventos podem estar conectados com as profecias bíblicas, especialmente aquelas que falam dos tempos finais. Este é um convite para uma jornada de compreensão e fé, enquanto vemos como os planos de Deus se desenrolam diante dos nossos olhos. Se você ainda não está inscrito no canal Verdades da Palavra, aproveite agora para se inscrever, deixar seu like, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Acompanhem até o final, porque vamos falar de algo crucial, como as profecias de Isaías capítulo 17 e Ezequiel capítulo 38, estão se relacionando com os eventos atuais no Oriente Médio. A situação atual na Síria, um cenário de conflito. Nos últimos anos, a Síria tem sido um palco de intensos conflitos geopolíticos e religiosos. Esses eventos não são apenas histórias de guerras ou revoltas locais, são acontecimentos que têm implicações globais e espirituais profundas. Desde 2014, o país enfrenta uma guerra civil devastadora, que envolveu diversas forças. O regime do ditador Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia e pelo Irã, rebeldes que se opõem ao regime, o Estado Islâmico, ISIS, e os curdos, entre outros grupos menores. Esse caldeirão de conflitos tem transformado a Síria em um campo de batalha onde alianças se formam e colapsam constantemente. No início de dezembro, testemunhamos um evento que poucos poderiam imaginar. O regime de Assad sofreu um golpe devastador. Rebeldes conhecidos como HTS, Hayat Tahrir al-Sham, tomaram o controle de Damasco, declarando um novo governo baseado em uma interpretação radical da lei islâmica. Este grupo, que possui raízes na Al-Qaeda, promete instituir um regime ainda mais rígido do que o que vimos sob o Estado Islâmico. O que isso significa para a região, para Israel e, mais importante, para as profecias bíblicas, conexões proféticas, Isaías 17 e o destino de Damasco. A Bíblia fala de Damasco, a capital da Síria, como uma cidade com um papel crucial nos últimos tempos. Em Isaías, capítulo 17, versículo 1, lemos: "Eis que Damasco deixará de ser cidade e se tornará um montão de ruínas." Esse versículo tem intrigado estudiosos e cristãos ao longo dos séculos. Embora Damasco já tenha caído politicamente em várias ocasiões, a cidade nunca foi completamente destruída, como a profecia sugere. O texto bíblico aponta para um evento futuro em que Damasco desaparecerá de forma definitiva, em um colapso que acontecerá em uma noite. Muitos interpretam essa profecia como uma indicação de um evento catastrófico, possivelmente envolvendo armas de destruição em massa. Os recentes eventos na Síria, especialmente a queda de Damasco para grupos extremistas, parecem estar alinhados com os sinais descritos na Palavra de Deus. É importante observar que, além de Isaías, outras passagens bíblicas, como Jeremias capítulo 49, versículos 23 a 27, reforçam a ideia de que o destino de Damasco está entrelaçado com os conflitos no Oriente Médio e o julgamento divino. A coalizão de Gog e Magog, preparativos para o final dos tempos. Outro aspecto importante dos eventos na Síria é como eles se conectam com as profecias de Ezequiel, capítulos 38 e 39, que falam da coalizão de Gog e Magog. Essas passagens descrevem uma aliança de nações que se unirão para atacar Israel nos últimos tempos. Entre essas nações estão Magog, associado tradicionalmente à Rússia, Pérsia, hoje conhecida como Irã, Gomer e Togarma, relacionados à Turquia, Pute e Cush, geralmente identificados como Líbia e Etiópia. Com a retirada russa de algumas regiões da Síria e o reposicionamento de suas forças na Líbia, vemos a formação de alianças inéditas. Turquia, Rússia e Irã
estão mais próximos do que nunca, uma realidade que parecia impossível há poucos anos. Ezequiel capítulo 38, versículo 8 diz: Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada. O que estamos vendo não é apenas geopolítica. É a mão de Deus movendo as peças no tabuleiro da história. A Síria, um país que aparece frequentemente nas Escrituras, está no centro dessas transformações, apontando para o cumprimento das profecias. Reflexão: o que isso significa para nós? Amados irmãos, esses eventos nos mostram que estamos vivendo em tempos proféticos. A palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Precisamos estar atentos, vigilantes e firmes na fé. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 24, versículo 6: E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda há mais para explorar sobre este tema. Nos próximos minutos, vamos aprofundar como esses acontecimentos impactam Israel e o que isso significa para o cenário global. Se você está comprometido com a verdade da palavra de Deus, escreva nos comentários: Eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João 17, versículo 7. E não se esqueça de compartilhar este vídeo. A situação na Síria continua a se desenrolar rapidamente e os recentes eventos têm levantado muitas perguntas sobre o cumprimento das profecias bíblicas. Quando olhamos para o que está acontecendo com os rebeldes HTS, a retirada das forças russas e o reposicionamento de Israel em territórios estratégicos, percebemos que algo muito maior pode estar em andamento. Na Bíblia, Ezequiel capítulo 38 nos dá uma visão impressionante de um futuro ataque contra Israel, conhecido como a Batalha de Gog e Magog. Essa profecia descreve um exército vindo do norte, liderado por nações específicas, incluindo Rússia, Irã e Turquia. Agora, com o colapso do regime sírio e a reorganização dessas forças na região, vemos sinais claros de que essas alianças podem estar se formando diante dos nossos olhos. A profecia de Ezequiel e as nações envolvidas. Ezequiel capítulo 38, versículos 3 a 6 diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e te farei virar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército. Pérsia, Etiópia e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do lado do norte e todas as suas tropas. Esses nomes antigos apontam para regiões que correspondem a países modernos, Gog e Magog, associados à Rússia. Pérsia, claramente identificado como o atual Irã. Pute, relacionado à Líbia, onde a Rússia agora estabeleceu bases militares estratégicas. Cuxi, ligado à Etiópia e possivelmente a outras nações africanas. Gomer e Togarma, reconhecidos como partes da Turquia moderna. O que impressiona é que, apesar das diferenças ideológicas, políticas e religiosas entre esses países, eles estão gradualmente formando alianças, muitas vezes em oposição a Israel. Esse alinhamento é exatamente o que Ezequiel previu. Recentemente, a Turquia permitiu que a Rússia usasse seu espaço aéreo para estabelecer uma ponte aérea militar para a Líbia. Isso indica um nível de cooperação que há poucos anos seria impensável. Essas nações compartilham um objetivo comum: enfraquecer Israel e expandir sua influência no Oriente Médio. No entanto, a Bíblia deixa claro que essa coalizão será derrotada de maneira sobrenatural, mostrando que Deus protegerá seu povo. A queda de Damasco e o impacto profético. Voltando à Síria, vemos outra profecia significativa em Isaías, capítulo 17, versículo 1. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo, continuamente habitada por milênios.
Entretanto, a Bíblia nos alerta que, em um momento específico da história, essa cidade será destruída de forma repentina e total. Com a tomada de Damasco pelos rebeldes HTS e a constante instabilidade política e militar, alguns estudiosos acreditam que essa profecia pode estar prestes a se cumprir. Israel já começou a agir militarmente na Síria, ocupando a região do Monte Hermon, um ponto estratégico na fronteira entre Israel e Síria. Isso nos leva a questionar: será que estamos vendo o início do cumprimento desta profecia? Se for esse o caso, o impacto será global. Uma destruição repentina de Damasco poderia desencadear uma reação em cadeia no Oriente Médio, levando a conflitos ainda maiores e potencialmente envolvendo as nações mencionadas em Ezequiel. A importância espiritual desses acontecimentos. Queridos irmãos, esses eventos não devem apenas nos alertar sobre os tempos proféticos, mas também nos levar a refletir sobre nosso relacionamento com Deus. Estamos preparados espiritualmente para os dias difíceis que podem vir? Estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, confiando nas suas promessas e buscando a sua presença diariamente? A Bíblia nos ensina que o propósito de Deus, ao revelar profecias, não é causar medo, mas sim preparar o seu povo. Jesus nos disse em Mateus capítulo 24, versículo 42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Enquanto observamos os sinais ao nosso redor, precisamos manter nossos corações firmes na fé e na esperança. Esses eventos não são o fim, mas o início do cumprimento de promessas que levarão ao retorno glorioso de Cristo. Se você já está sentindo a urgência desses tempos proféticos, escreva nos comentários: eu creio que Jesus está voltando. Israel e a defesa contra seus inimigos. Outro ponto fundamental a ser observado é como Israel tem se posicionado diante dessas ameaças. Recentemente, o primeiro-ministro de Israel visitou o Monte Hermon e afirmou que as forças israelenses permanecerão ali pelo menos até o final de 2025. Isso demonstra que Israel está preparado para agir contra qualquer movimento de seus inimigos. Mais do que isso, aponta para o cumprimento de outra profecia bíblica, que Israel será um cálice de tontura para todas as nações ao seu redor. Zacarias capítulo 12, versículo 2. Com a crescente tensão entre Israel e o Irã, e agora com a instabilidade na Síria, vemos a profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Isso não deve nos assustar, mas nos encorajar a permanecer firmes na fé, sabendo que Deus está no controle. Até aqui, exploramos os eventos na Síria, as conexões proféticas com Ezequiel capítulo 38 e Isaías capítulo 17, e como Israel está reagindo a essas ameaças. No entanto, ainda há muito mais a ser dito sobre como tudo isso se encaixa no plano de Deus para os últimos dias. Se você está acompanhando este estudo, escreva nos comentários: eu estou atento aos sinais dos tempos. E continue conosco para aprofundar ainda mais o tema. Ao olharmos para a situação na Síria e os eventos em torno de Israel, vemos um cenário que ecoa fortemente as profecias bíblicas. A ascensão de grupos radicais, a reorganização de alianças entre nações poderosas e a crescente tensão no Oriente Médio indicam que estamos testemunhando algo profético se desdobrando diante de nós. Agora, vamos mergulhar ainda mais profundamente nas Escrituras para entender o papel dessas nações nos planos de Deus para os últimos dias e como isso impacta diretamente a nossa fé e vigilância espiritual. A conexão entre Síria, Israel e os planos de Deus. A palavra de Deus é clara ao mencionar a importância do Oriente Médio nos últimos tempos. Síria, Irã, Rússia e Turquia desempenham papéis centrais nas profecias relacionadas à batalha final. No livro de Ezequiel, capítulo 38, vemos uma coalizão de nações marchando contra Israel.
Esse evento é conhecido como a Guerra de Gog e Magog e é descrito como uma invasão massiva que será detida pelo poder sobrenatural de Deus. Ezequiel capítulo 38, versículo 16 diz: "E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que te trarei contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos." É impressionante notar que, nos tempos atuais, as nações mencionadas na profecia já estão se aproximando e formando alianças militares e políticas. Por exemplo, Rússia e Irã, parceiros estratégicos na Síria, apoiando o regime de Assad até sua queda. Turquia, um membro da OTAN que, surpreendentemente, tem colaborado com a Rússia, facilitando o transporte militar para a Líbia. Líbia e Etiópia. Embora menos proeminentes, ambos estão na lista de Ezequiel como aliados nesta coalizão. Essas alianças não são meras coincidências. São peças proféticas se encaixando no tabuleiro da história. O futuro de Damasco. Destruição ou transformação? Voltando ao livro de Isaías, vemos outra profecia crucial sobre Damasco. Isaías, capítulo 17, versículo 14 diz: "Ao anoitecer, eis que haverá pavor. E antes da manhã, eles não existirão mais. Este é o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam." O que esse versículo sugere é uma destruição súbita e devastadora, que pode ocorrer em questão de horas. Muitos estudiosos bíblicos veem isso como um evento que envolve armas modernas e destruição em larga escala. A questão que devemos fazer é: será que os eventos atuais são apenas o começo dessa profecia? Com os grupos extremistas assumindo o controle em Damasco e as forças israelenses se posicionando na fronteira, a tensão está atingindo um ponto crítico: a defesa de Israel e o papel de Deus. Um aspecto fascinante dessas profecias é como Deus intervém diretamente na batalha. Em Ezequiel capítulo 38, versículo 22, vemos: "E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele, chuvas inundantes, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre." Esse texto aponta para uma intervenção sobrenatural de Deus, protegendo Israel de seus inimigos. Isso nos lembra que, independentemente de quão poderosos os exércitos e as coalizões possam parecer, Deus continua sendo soberano sobre todas as nações. Este é um lembrete para nós, cristãos, de que não devemos temer o futuro. Em vez disso, devemos confiar plenamente na proteção e provisão divina, sabendo que Deus já tem o controle do resultado final. Preparação espiritual para os últimos dias. Enquanto observamos esses eventos se desenrolarem, a pergunta que todos devemos fazer é: estamos espiritualmente preparados? A Bíblia nos exorta a estar vigilantes. Em Lucas capítulo 21, versículo 36, lemos: "Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem." Esse é o momento para fortalecer nossa fé, buscar mais intimidade com Deus e compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem a verdade. Assim como os cristãos perseguidos na Síria estão demonstrando uma fé inabalável, mesmo diante de circunstâncias terríveis, também somos chamados a viver com coragem e determinação. A luz no meio da escuridão. Embora as notícias da Síria e do Oriente Médio possam parecer sombrias, há esperança. Deus continua agindo poderosamente em meio às trevas. Por exemplo, despertamento espiritual no Irã. Apesar da repressão, o número de cristãos cresce rapidamente, tornando o Irã um dos países com maior avivamento no mundo. Missões na Síria. Missionários têm permanecido no país, ajudando os necessitados e pregando o Evangelho, mesmo sob risco de vida. Conexões proféticas. A palavra de Deus nos assegura que esses eventos estão sob seu controle e fazem parte de seu plano para trazer justiça e redenção.
Isso nos encoraja a continuar orando, apoiando missionários e compartilhando a mensagem de esperança em Cristo. Queridos irmãos, estamos vendo os sinais dos tempos se cumprirem de maneira impressionante. As profecias bíblicas sobre Damasco e a coalizão de Gog e Magog estão mais relevantes do que nunca. Se você está acompanhando este estudo e deseja permanecer firme na fé, escreva nos comentários. Eu estou atento aos sinais dos tempos e confio na palavra de Deus. Ainda temos mais revelações importantes pela frente, incluindo o impacto espiritual dessas alianças e o papel de Israel como nação escolhida por Deus. A situação na Síria e os desdobramentos no Oriente Médio continuam a apontar para o cumprimento das profecias bíblicas de forma impressionante. À medida que exploramos esses eventos e suas implicações espirituais, percebemos que estamos vivendo em tempos que exigem vigilância e fé inabalável. Agora, vamos examinar mais profundamente o papel de Israel e como os acontecimentos atuais estão preparando o cenário para a batalha de Gog e Magog, destacada em Ezequiel capítulos 38 e 39. Israel, um ponto central na profecia bíblica. Israel sempre foi o foco das promessas e juízos descritos nas Escrituras. Deus declarou que essa nação teria um papel especial em seus planos para o fim dos tempos. No livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 3, encontramos uma profecia fascinante. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Este texto descreve a tensão que envolve Israel, uma nação constantemente ameaçada, mas também sobrenaturalmente protegida. Os recentes eventos na Síria, aliados às movimentações do Irã e Rússia, destacam como essa profecia continua a se desenrolar diante de nós. Israel não apenas enfrentou guerras e conflitos constantes, mas também está se preparando militarmente para responder a ameaças vindas do norte, especialmente da Síria e do Irã. Exemplos recentes de defesa israelense. Israel realizou ataques aéreos contra bases militares na Síria para evitar que armas avançadas caíssem nas mãos de grupos extremistas. Tropas foram posicionadas no Monte Hermon para proteger suas fronteiras contra possíveis invasões. O primeiro-ministro de Israel declarou que o país permanecerá em alerta máximo até pelo menos o final de 2025. Essas ações mostram um esforço contínuo para se proteger, mas também nos lembram das palavras proféticas que apontam para um conflito inevitável envolvendo Israel e seus inimigos. A coalizão profetizada e o papel do Irã. Entre os maiores aliados do regime sírio estava o Irã, conhecido na Bíblia como Pérsia. No entanto, com a queda de Assad e o crescimento de grupos extremistas, o Irã agora enfrenta novas ameaças e desafios. O líder do grupo rebelde HTS, Abu Mohammed al-Julani, declarou publicamente que o Irã será o próximo alvo da Revolução Islâmica Radical. Essa declaração reforça o cenário descrito em Ezequiel capítulo 38, onde vemos o Irã se unindo à Rússia e Turquia contra Israel. Ezequiel capítulo 38, versículo 10, diz: Assim diz o Senhor Deus, naquele dia subirão coisas ao teu coração e maquinarás um plano maligno. O Irã, conhecido por seu antagonismo contra Israel, já demonstrou repetidamente sua intenção de destruir o Estado judeu. No entanto, essa profecia também deixa claro que Deus intervirá para proteger seu povo, destruindo os exércitos invasores de maneira sobrenatural. O papel de Damasco e a destruição profética. A profecia de Isaías, capítulo 17, sobre a destruição de Damasco, está diretamente relacionada à escalada dos conflitos na Síria. Isaías, capítulo 17, versículo 1, declara: Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. Esse texto se torna ainda mais relevante quando observamos o colapso do governo sírio
e a tomada de Damasco por grupos radicais. Embora a cidade ainda permaneça fisicamente intacta, a profecia sugere que sua destruição final ocorrerá de forma rápida e devastadora. Israel, ciente dessa ameaça, já posicionou forças estratégicas para conter qualquer movimento vindo da Síria. No entanto, muitos estudiosos acreditam que a destruição de Damasco poderá ser causada por um ataque nuclear ou outro evento catastrófico, desencadeando uma reação em cadeia no Oriente Médio. A aliança das nações contra Israel. As alianças descritas em Ezequiel capítulos 38 e 39 continuam a se formar. Recentemente vimos Rússia e Turquia. Apesar de serem adversários históricos, agora cooperam militarmente e economicamente. Irã e Rússia, unidos por interesses comuns na Síria e no combate à influência ocidental. Líbia e Sudão, envolvidos em acordos com forças russas e turcas, consolidando seu papel na coalizão profetizada. Esses desenvolvimentos não podem ser ignorados. Eles mostram que o palco está sendo montado para os eventos descritos na Bíblia, levando-nos cada vez mais perto do cumprimento das profecias. Um chamado à vigilância e fé. Queridos irmãos, o que estamos testemunhando é mais do que simples política internacional. É o cumprimento do plano de Deus para os últimos tempos. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 24, versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Essa promessa nos chama à vigilância espiritual e à preparação. Precisamos estar prontos, não apenas observando os sinais, mas vivendo de forma íntegra e comprometida com Cristo. O que podemos fazer? Orar por Israel e pelo Oriente Médio, interceder para que a vontade de Deus se cumpra e para que muitas vidas sejam salvas. Apoiar missionários em zonas de conflito. Muitos estão arriscando suas vidas para levar a palavra de Deus a lugares onde a perseguição é severa. Compartilhar o Evangelho, aproveitar as oportunidades para falar sobre Jesus, pois os tempos são urgentes. O cenário atual no Oriente Médio é um lembrete poderoso de que as profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nós. A Síria, Israel e as alianças formadas entre nações mostram claramente que estamos vivendo nos tempos proféticos descritos nas Escrituras. Se você acredita que esses eventos são sinais do cumprimento das profecias, escreva nos comentários. Eu estou preparado para os tempos proféticos. Ainda temos mais revelações pela frente. Vamos explorar o desfecho das profecias e o papel do retorno de Cristo como o verdadeiro Rei e Salvador. Queridos irmãos, ao longo desta reflexão, vimos como os eventos na Síria, as alianças emergentes entre nações e os movimentos estratégicos no Oriente Médio se encaixam nas profecias bíblicas. A cada novo acontecimento, o cenário profético descrito em Ezequiel e Isaías torna-se mais claro. Agora, vamos concluir esta mensagem abordando a importância do retorno de Cristo, o papel de Israel como centro profético e como devemos responder a esses sinais dos tempos com fé, esperança e ação. O retorno de Cristo, o clímax das profecias. A Bíblia é muito clara ao afirmar que os eventos dos últimos dias culminarão com a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele virá como rei e juiz, estabelecendo o seu reino de justiça e paz. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, declara: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Essa passagem descreve o retorno triunfante de Cristo para derrotar os inimigos de Deus e estabelecer seu reinado eterno. Os eventos que estamos testemunhando hoje são preparatórios para essa grande manifestação do poder divino. A restauração de Israel e o plano de Deus. Israel tem um papel central no cumprimento das profecias. Desde seu renascimento como nação em 1948, Israel tem enfrentado ameaças constantes, mas também experimentado milagres e proteção sobrenatural.
Ezequiel capítulo 37, versículo 21 diz: E dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os trarei à sua terra. Essa profecia foi cumprida com o retorno do povo judeu à sua terra. No entanto, os eventos que envolvem a Síria e as alianças descritas em Ezequiel capítulo 38 mostram que Israel ainda enfrentará grandes desafios antes do estabelecimento final do reino de Deus. É importante lembrar que Israel não apenas ocupa um lugar geopolítico estratégico, mas também um papel espiritual profundo como sinal do cumprimento das promessas de Deus. A proteção sobrenatural de Deus. Quando olhamos para as profecias de Ezequiel, capítulo 38 e 39, vemos que, apesar da ameaça iminente contra Israel, Deus intervirá para proteger seu povo. Ezequiel, capítulo 39, versículo 6 diz: E enviarei fogo sobre Magog e sobre os que habitam em segurança nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Essa passagem descreve um julgamento divino contra as nações que se levantarem contra Israel. Deus deixará claro, diante do mundo inteiro, que Ele é soberano e poderoso. Isso deve fortalecer nossa fé, lembrando-nos de que mesmo em tempos de turbulência, Deus está no controle e seus planos jamais serão frustrados. O despertamento espiritual nos últimos dias. Outro aspecto surpreendente é como Deus está usando este tempo de crise para despertar corações. Em meio à perseguição e ao caos, vemos avivamentos acontecendo em lugares improváveis como Irã, China e até mesmo na Síria. Joel capítulo 2, versículo 28 diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso já está acontecendo. Muitos estão se voltando para Cristo em meio à dor e à perseguição. Isso nos lembra que Deus não apenas julga, mas também salva e restaura. Como devemos responder? Diante de tudo o que foi exposto, surge a pergunta mais importante: como devemos viver nesses tempos proféticos? Vigilância espiritual. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 24, versículo 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Precisamos viver preparados, atentos aos sinais e em comunhão constante com Deus. Compromisso com o Evangelho. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus nos ordena: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Devemos usar este tempo para proclamar a mensagem de salvação com ousadia. Oração e intercessão. Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Devemos interceder por Israel, pela Síria e por todas as nações envolvidas, pedindo que Deus levante mais missionários e proteja aqueles que já estão no campo. Apoio aos missionários. Precisamos ajudar os missionários que estão arriscando suas vidas para levar a palavra de Deus a territórios perigosos. Eles são instrumentos nas mãos de Deus para transformar vidas em meio ao caos, fortalecer nossa fé. A profecia não é dada para nos assustar, mas para fortalecer nossa confiança em Deus. Devemos usar essas revelações para nos aproximar mais dele e viver em obediência à sua palavra. Conclusão final. Queridos irmãos, chegamos ao fim desta reflexão. O que vimos hoje não é apenas uma análise de eventos atuais, mas um lembrete poderoso de que a palavra de Deus é viva e se cumpre com precisão. As profecias sobre a destruição de Damasco, a formação da coalizão de Gog e Magog e a proteção sobrenatural de Israel não são meras previsões, são promessas divinas que apontam para o retorno glorioso de Cristo. Estamos preparados para esse dia? Esta é a pergunta que devemos fazer. Agora é o momento de nos entregarmos completamente ao Senhor, fortalecermos nossa fé e proclamarmos o Evangelho com ousadia. Se você sentiu o impacto desta mensagem, escreva nos comentários: Eu estou preparado para a volta de Cristo.
Não se esqueça de se inscrever no canal Verdades da Palavra, deixar seu like e compartilhar este vídeo. E lembre-se, temos muitos outros estudos e mensagens impactantes que irão fortalecer sua fé. Que Deus abençoe você e sua família. Esteja atento aos sinais, firme na palavra e cheio de esperança no Senhor.